graduação Lato Sensu em Cardio-Oncologia. Este na versão de 2024. Esse é o webinar número 1, que tem por objetivo a apresentação da cardio-oncologia e do curso propriamente dito. Sejam todos muito bem-vindos. Esse webinar é aberto, portanto, nós temos alunos já matriculados no curso e alunos, possíveis alunos ou pessoas que são interessadas em cardio-oncologia, que gostariam de ter uma ideia aqui. Eu estou aqui hoje, eu sou o professor Volney Martins, e tive o privilégio de ser convidado pela SBC para ajudar na montagem lá da primeira versão deste curso, e estou aqui acompanhado da doutora Aurora Issa e da doutora Tatiana, que eu vou passar a palavra para que elas se apresentem. Bom dia, doutora Aurora. Bom dia, professor Volney, bom dia a todos. Sou a Aurora Issa, aqui na terceira turma, junto com o professor Volney, né, coordenador do curso, representando o Instituto Nacional de Cardiologia. E, no momento, eu sou diretora do Instituto também e represento aqui a instituição na coordenação do curso. Tatiana, bom dia. Bom dia, é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa aula inaugural. Sou Tatiana, sou médica cardiologista, cardio-oncologista e ecocardiografista. Trabalho no INCA e participo dessa parceria junto com o Instituto Nacional de Cardiologia e junto com a SBC na elaboração e na participação dessa pós-graduação. Obrigado, Tatiana. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei no início, aqui o nosso papel hoje é apresentar um pouco essa nova área de atuação que é a cardio-oncologia e também apresentar o curso. O que é, por quê, para quê, quem e todas as perguntas que não foram listadas aqui, porque o nosso chat já está aberto. A ideia do webinar é exatamente o momento síncrono da interação. Doutora Aurora e doutora Tatiana estão prontas lá de olho no chat, então qualquer pergunta, qualquer comentário, desde já podem ser colocados lá, que nós teremos muito prazer de tentar aqui resolver. E a senhora Karen, que é a gerente lá da parte da educação da Universidade do Coração da SPC, também está aqui nos bastidores nos ajudando para responder questões que sejam mais técnicas quanto à SBC. Bom, vamos então tentar entender um pouquinho o que é e como surgiu a cardio-oncologia. Só que essa reflexão eu tomei como forma, um método de explicar, a gente tentar olhar rapidamente como surgiu a cardiologia, porque os processos são muito parecidos e se repetem. Então, vamos parar aqui uns 2 minutinhos para olhar historicamente isso. E a primeira pergunta que eu faço é como é que surgem as especialidades médicas? Porque nós estamos agora na cardio-oncologia num momento histórico de surgimento de uma nova área de atuação, uma subespecialidade. Geralmente eu tenho um problema, uma necessidade clínica, doentes graves que precisam ser diagnosticados e tratados. Eu tenho uma necessidade epidemiológica, doenças que se tornaram mais incidentes, prevalentes, endêmicas em determinado momento. Eu tenho a complexidade do conhecimento. Uma determinada área surge com algum conhecimento, aquilo vai se tornando cada vez mais complexo, e eu preciso de um especialista para lidar com aquilo. E eu vou precisar capacitar profissionais, porque já que essa complexidade, há o doente, há um problema clínico, eu preciso de alguém habilitado para isso. Esses são os elementos que fazem com que se surja uma nova especialidade. Vamos olhar então a cardiologia. Ela não é tão antiga como especialidade médica como a gente imagina hoje. Se nós olharmos lá para a época da gripe espanhola, nós tínhamos como doenças muito prevalentes a doença reumática, a doença de Chagas na sua fase ainda de transmissão, a cardiopatia do sífilis,
as epidemias de influenza, a mortalidade materno-infantil muito alta. E a gente faz no século passado uma transição para as doenças crônico-degenerativas. E hoje o que a gente tem no cenário é a doença aterosclerótica, as degenerativas, o câncer e a violência urbana como causas de mortalidade. Então, se mudam as doenças, se muda o perfil, muda um pouco a necessidade dessas especialidades. Imagine que um cardiologista em 1910, ele via muita cardiopatia aloética, ele via muita doença de Chagas se ele trabalhasse na América Latina, ele via com certeza muita doença reumática aguda, cardite, coisa que hoje nós não vemos muito, não é? Bom, e este senhor aqui, nosso colega, foi o primeiro a se intitular cardiologista, Jean-Nicolas Corvisan, francês, tinha sido médico de Napoleão, professor lá no Collège de France, ele se intitulou cardiologista, viveu até 1821. E hoje no Brasil, pela demografia médica, nós somos em torno de 20.000 cardiologistas e somos quase 5.000 oncologistas. Ou seja, nós cardiologistas estamos em 4 vezes mais que os oncologistas. Isso aqui para a gente ter uma ideia. Nem todo mundo aqui tem título, nem todo mundo é filiado à SBC, mas é uma pergunta de autorreferência, de autodefinição. Por que eu estou colocando isso? Para mostrar e chegar neste ponto aqui. Quando a gente está diante de uma área nova, a gente tem que fazer um esforço muito grande para que isso se forme. E a gente tem que ter consciência que nós estamos no momento histórico da criação dessa nova área de atuação, que é a cardio-oncologia. Até 1807, no Brasil, muita gente esquece isso, né? Era proibido ter livros, comerciar livros, ler livros era proibido, exceto se fosse na catequese religiosa ou algum ensino militar. Do contrário, nós não tínhamos escolas superiores. Com a chegada de D. João, lá em Salvador, um dos pedidos da população é: por favor, precisamos de mais médicos. E como é que nós vamos ter médicos? Nós vamos ter faculdades de medicina. Até então, esses médicos eram formados em Coimbra ou em outras universidades europeias. Bom, a gente caminha e olha que exemplo bonito é essa foto. Essa foto a SBC guarda com muito carinho. Essa foto é do terceiro curso do Serviço de Cardiologia do Hospital Municipal de São Paulo, em março de 43. O que eles estavam estudando aqui? Eletrocardiografia, a técnica nova que chegava ao Brasil, 1943. O clínico não dominava, era complicado demais, era difícil, era uma tecnologia nova. E aí eles formam um curso. Em torno deste curso surge a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E daí a especialidade vai se afirmar. Enfim, a busca do conhecimento, as doenças emergentes, a complexidade do conhecimento formando e afirmando uma nova especialidade. E hoje a gente pode traçar um paralelo que a gente está num momento parecido com a cardio-oncologia, tá? Por isso que eu tive que fazer esse resgate histórico para a gente se situar, que esse momento é importante, e nós somos os atores desse momento aqui. Bom, hoje, reconhecido, áreas de atuação, é assim que o CFM dá o nome às especialidades, desculpe, as subespecialidades, nós só temos essas 7 aqui. Então, a cardio-oncologia ainda não é reconhecida como subespecialidade. Então, ninguém pode se dizer especialista perante o conselho nessa área. Nós temos expertise, conhecimento. A nossa ideia e luta, junto da SBC, e da MB e do CFM, será tornar mais uma área de atuação da cardiologia, né? Mas nós estamos ainda no momento ainda muito inicial. E aí eu vou contar um pouquinho de maneira resumida. Existe uma aula no curso, no módulo 1, especificamente sobre a história da cardio-oncologia, mas vamos aqui reprisar alguns momentos importantes dessa história da cardio-oncologia. Mais uma vez, a gente resgata a história para entender um conceito. 2.500 anos antes de Cristo, o médico arquiteto egípcio Enhotred descreve um tratado num papiro com 40 e tantos, quase 50 casos clínicos. O caso de número 46, ele descreve uma mulher com uma tumoração na mama. Ele descreve o diagnóstico e, ao lado, o tratamento.
Tratamento, não há cura. Daí vem o estigma do câncer. Ele taxa de maneira muito clara, para essa doença aqui, não tem tratamento, eu não conheço tratamento. E isso vai passar os séculos e séculos até chegar a gente. Século passado, os primeiros tratamentos eram cirurgia, radioterapia, tentativa de alguma quimioterapia muito ineficaz, cheio de efeitos adversos e tal. Final dos anos 50, o 5-fluoracil, que está até hoje aqui com a gente, né? E o método Trexato com outras finalidades, mas somente no final dos anos 60 é que surge, né? Por acaso, porque estavam procurando um antibiótico e descobrem um citotóxico potente, que são as antraciclinas, lá à beira do mar Adriático. E surge, então, o conceito de cura, possibilidade de cura por câncer. Por que que a gente vai frisar muito isso? Porque depois a gente vai explicar por que que a cardio-oncologia demora a acontecer no meio científico. Câncer é uma doença que não tem cura. Esse é o estigma que vai ser carregado e que até hoje a gente ouve isso dos pacientes, mas não é mais uma realidade. A partir dos anos 1990, a gente começa a ver o declínio da mortalidade em alguns tumores, em algumas situações específicas. E óbvio que essa linha do tempo não para. Ou seja, a cada dia a gente tem novas drogas, inibidores da tirosina quinase, anticorpos monoclonais, enfim, e que segue-se até hoje. Bom, este slide aqui traz um gráfico que é histórico para a cardio-oncologia. Talvez, do ponto de vista científico, esse trabalho aqui seja o marco do nascimento da cardio-oncologia. O grupo do MD Anderson Cancer Center do Texas e o grupo de Nova York publicam um trabalho lá atrás, em 2003, chamando a atenção que a incidência de insuficiência cardíaca, notem que insuficiência cardíaca, doença clínica, sintomática, não é disfunção ventricular sintomática pego pelo eco, não. É doente com sintoma. Bom, a partir da dose cumulativa de 450 miligramas de doxorubicina, esses doentes tinham uma curva muito ascendente de incidência de insuficiência cardíaca. Então, assim, e as curvas eram parecidas nos dois serviços, das duas casuísticas. Isso começa a chamar a atenção a todo mundo no mundo científico, no mundo clínico, de que, de fato, havia a chamada cardiotoxicidade. E isso, então, passa a ser um objeto de estudo. Bom, e como realmente a gente vê, do ponto de vista bem epidemiológico, de que o número de sobreviventes de câncer ele vai aumentando a cada ano, a gente tem uma outra questão que vai adicionar os elementos para a cardio-oncologia, que é o aumento de número de sobreviventes. Se eu tenho um tumor e vivo 4 meses, eu não tenho tempo para ter efeitos adversos. Se eu tenho um tumor e passo a viver 10 anos depois do diagnóstico, eu tenho tempo suficiente para manifestar efeitos adversos cardiovasculares. Então, com o aumento da sobrevida dos pacientes com câncer, a gente começa a ter um aumento da incidência do relato de cardiotoxicidade. É algo natural, porque boa parte dessa cardiotoxicidade, ela é tardia. Ela vai acontecer anos, até 20, 30 anos após a exposição inicial. Em resumo, então, aumento da incidência de alguns tumores, é fato, alguns tumores estão aumentando muito. Câncer de colo, colo retal, por exemplo, é um deles. Uma política de rastreamento de câncer que começa engatinhando, mas ela começa a surtir efeito, maior acesso aos serviços de saúde, um diagnóstico mais precoce e um tratamento adequado e eficaz. Tudo isso concorre para o aumento de sobrevida e eu começar a perceber os efeitos da cardiotoxicidade, que aumenta a prevalência. Então, eu tenho mais pacientes com lesões cardiovasculares pelo câncer ou por seu tratamento. E daí a necessidade clínica e epidemiológica da cardio-oncologia, uma delas. Bom, não posso falar de história, deixar de falar da doutora Daniela Cardinale. Este curso tem o privilégio, a sorte de unir 3 instituições renomadas neste país: Sociedade Brasileira de Cardiologia, Instituto Nacional de Cardiologia, Instituto Nacional de Câncer.
E isso faz com que a gente consiga alguns presentes como esse. Doutora Daniela Cardinale gravou exclusivamente uma aula para o nosso curso, está lá nas atividades especiais, onde ela conta toda essa história de como ela começou, de como ela construiu o serviço de cardio-oncologia lá no Instituto de Oncologia de Milão. Quem era a doutora Daniela Cardinale? Uma cardiologista como quase todos nós aqui, só que ela trabalhava no Instituto de Oncologia. Ela fazia a parte clínica, respondia a pareceres e fazia ecocardiografia. E ela publica em 99 já um trabalho chamando a atenção da fibrilação atrial nos pacientes em cirurgia de câncer de pulmão, um problema que vai ser muito discutido posteriormente. Mas o trabalho histórico mesmo que vai chamar a atenção é esse aqui publicado no JEC em 2000, no qual ela coloca a disfunção ventricular presente nos pacientes que usaram antracíclico, mas ela mostra uma coisa muito interessante, que os doentes que tinham troponina aumentada eram os que tinham um prognóstico pior, eram os doentes que faziam mais lesão. E daí ela chama atenção para um conceito: é possível monitorar, identificar precocemente e tentar tratar para poder melhorar o desfecho desse paciente. Então, ela vai ganhar esse papel de destaque. E o outro papel de destaque histórico é do MD Anderson Cancer Center junto com o Texas Heart. Duas instituições, fisicamente uma do ladinho da outra, né? Pertencentes ambos à Universidade do Texas, no qual, nesse MD Anderson, que é se não é o maior, é um dos maiores centros de câncer do mundo, ele vai formar um grupo de médicos e uma enfermeira que vão atender os pareceres e os pacientes que têm complicações cardiovasculares. Esse grupo chega a ter 8, 12 pessoas lá no início, e então daí derivam os primeiros encontros de cardio-oncologia. O primeiro foi em 2010, eu tive o privilégio de ir lá pessoalmente, assim como outros colegas aqui do Brasil. Acho que Verônica, que está aqui, eu já vi que está aqui, também esteve lá nesse encontro. E também surgiram daí guidelines, diretrizes, recomendações que eles faziam e publicavam, e que derivaram muitas dessas recomendações que estão na diretriz brasileira, na diretriz europeia, e coisa que a gente vê aí repetido por todo mundo. Eles têm um pioneirismo nessa área. E para explicar também a cardio-oncologia, nós não podemos deixar de falar nisto aqui. Os fatores de risco em comum. Quase todos são comuns: tabagismo, diabetes, obesidade, sedentarismo, hipertensão, alcoolismo. Ele é fator de risco para câncer, é fator de risco para doença cardiovascular. Que era fator de risco para doença cardiovascular, nós sabíamos há muito tempo, mas que são fatores de risco para câncer, nem todo mundo atenta para isso. Então, esses fatores são fatores comuns. Por que que são fatores comuns? Todos eles levam a um estado pró-inflamatório sistêmico mantido. E é esse estado pró-inflamatório que leva à doença cardiovascular, à instabilização da placa aterosclerótica, ao surgimento de arritmias como fibrilação atrial, à cardiomiopatia e também à carcinogênese e à metástase. Então, explica por que que os fatores são incomuns e explica por que da coprevalência de doenças. Quando eu faço o diagnóstico de doença cardiovascular, eu tenho que pensar que aquele doente é de alto risco para câncer. Fiz diagnóstico de um câncer, tenho que pensar que esse doente provavelmente é um cardiopata ou tem alto risco para doença cardiovascular no futuro, porque o elo fisiopatológico é muito comum. Bom, em resumo, esse cardio-oncologista, que ainda não existe oficialmente no Brasil como subespecialidade reconhecida, mas aquele cardiologista que se dedica à cardio-oncologia, ele estuda, ele atua nas alterações cardiovasculares secundárias ao câncer e ao seu tratamento, seja quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, o paciente com transplante de medula. Ele cuida das doenças cardiovasculares nos pacientes com câncer. Frequentemente, eles fazem embolia pulmonar, AVE, síndrome coronariana aguda, fibrilação atrial. Eles se dedicam a situações clínicas nesses pacientes com câncer, como, por exemplo, a avaliação pré-operatória no paciente com câncer. E também, menos frequentemente,
os tumores cardiovasculares, os secundários, que são mais comuns, né, os implantes metastáticos, e os primários, sejam benignos ou malignos. A gente sempre brinca que não há tumor benigno no coração, né? Mesmo que ele seja benigno do ponto de vista oncológico, de diferenciação celular e de metástase, ele acaba causando algum problema grave de saúde. Bom, em resumo, quais são os objetivos da cardio-oncologia? Identificar potenciais riscos, tratar doenças pré-existentes, estabilizar o paciente, monitorar e identificar precocemente, identificar e tratar complicações. Tudo isso concorre para um objetivo final: melhorar desfechos do paciente com câncer. O cardio-oncologista atua auxiliando o oncologista, o hematologista a melhorar os desfechos dos pacientes. Jamais ele vem com uma postura proibitiva, né? Ele não vem para atrapalhar ninguém, ele vem para ajudar muito a melhorar esses desfechos. Então, esse, em resumo, é o nosso objetivo. Nós agora fazemos uma parada, eu quero ouvir a doutora Aurora, doutora Tatiana, para os comentários. E se tem aí alguma pergunta, algum comentário no chat também que a gente possa discutir. Depois a gente passa para a segunda fase, que é falar do curso em si, não é isso? Obrigado aí pela atenção até o momento. Obrigada ao professor Volney, né, por essa brilhante introdução. Realmente é um privilégio enorme para o Instituto essa parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e, sem dúvida, aí, ter o professor Volney de forma tão clara, né, mostrando a importância do investimento das sociedades, da sociedade, dos institutos, na capilarização do conhecimento em uma área que foi uma demanda trazida pelos pacientes, né? É uma necessidade de aprofundamento aí em conhecimento, em investimento em ensino, pesquisa, inovação pela necessidade da atuação no dia a dia do cardiologista, né? Então, realmente a cardio-oncologia ela invadiu o dia a dia do cardiologista e é fundamental essa investimento em formações, em atividades de ensino, pesquisa, e acho que isso está muito bem fundamentado pelo que o professor Volney traz, né? Então, acho que essa introdução, ela conseguiu mostrar aí a importância dessa ação, né, institucional e da participação, né, de todos em atividades específicas. É claro que o professor Volney já falou um pouco, né, da área de atuação, que hoje algumas coisas aí evoluíram, hoje a gente tem já há praticamente 2 anos, a Coreme tendo validado aí, né, a residência médica em cardio-oncologia. A gente, no Instituto Nacional de Cardiologia, vai ter ano que vem o primeiro residente de cardio-oncologia, já com bolsa do MEC. Então, esse curso, né, que foi o curso pioneiro em pós-graduação em cardio-oncologia, outros já surgiram depois, então mostra aí como existe uma avidez de aprofundamento no conhecimento, né? Então, eu acho que é um excelente, realmente é um orgulho poder participar, especialmente ao lado do professor Volney, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do INCA, e representando o Instituto em uma ação de extrema importância, né? E acho que a gente tem hoje também um grupo muito sólido no Brasil investindo nessas ações, né? Então, hoje, o Brasil está fazendo muito bonito pelo mundo, né? A gente tem aqui Tatiana, Milena, que tem participado, a professora Verônica também aqui presente, que tem participado em diversas atividades internacionais representando o Brasil na cardio-oncologia. Então, eu acho que, mais uma vez, o nosso país, apesar de tantas dificuldades,
tem aqui na cardio-oncologia um exemplo de um esforço diário aí de aperfeiçoamento, de buscar excelência técnica, e sem dúvida é um grande exemplo também, mostrando que a junção as parcerias, né, a junção aqui, sociedades, institutos, traz um resultado excelente para essa demanda de pacientes e de profissionais também. Tatiana, você que é uma cardio-oncologista na prática, é a da nossa Daniela Cardinale, a cardiologista num hospital de oncologia. Esse é o Exa- depoimento. Exatamente, exatamente, né? A gente, pegando o gancho aí do Dr. Volney e da doutora Aurora, né? A gente precisa lembrar que os avanços tecnológicos, eles vêm aumentando de uma forma muito importante e permitindo uma sobrevida de doenças que antes a gente não tinha oportunidade de assistir, de acompanhar e de ver, né? A gente tem as leucemias mieloides crônicas, a gente tem os cânceres de mama, de próstata, e muitas vezes até alguns tumores gastrointestinais, tumores pulmonares que acabam com o tratamento adequado, permitindo uma sobrevida impressionante dos pacientes. Mas, consequentemente a isso, vem os efeitos cardiovasculares e vem as doenças já inerentes de cada paciente, né? Ao longo do curso, a gente vai destacar muito aí essa interação entre a cardiologia e a oncologia, o link entre essas duas entidades, que é a inflamação e dentre muitos outros mecanismos que a gente vai ver, né? Então, é fundamental que a gente otimize e aprofunde os conhecimentos de cardiologia e de oncologia proporcionados aí pela pós-graduação. E a gente precisa entender o comportamento, né, dessas neoplasias, de que maneira a gente vai tratar, qual é o principal tratamento delas, como que se dá a quimioterapia, qual o período do ciclo de quimioterapia, qual é o período de maior cuidado que eu vou ter, tanto da parte de mielossupressão, quanto da parte de dor torácica, eventuais síndromes coronarianas que a gente vai assistir bastante aí na prática, né? A partir do momento que a gente começa a ver paciente oncológico, a gente começa a entender melhor o curso dessas doenças e a importância do cardiologista estar sempre junto com o oncologista, com o hematologista, com o cirurgião, buscando aí melhor tratamento. Um outro dado que eu acho fundamental a gente mencionar aqui é a oportunidade que a gente tem, né, de, com essas parcerias, a gente debater casos clínicos complexos a cada uma vez por mês, em geral, a primeira sexta-feira do mês, a gente sempre seleciona um caso desafiador, um caso difícil, que exige um debate entre as várias disciplinas, entre as várias especialidades, e a gente consegue aí proporcionar os melhores caminhos, né? Muitas vezes a gente não vai ter certo e errado, a gente vai ter o que dá para fazer ali pelo paciente, mas nada disso pode acontecer sem a gente ter um mínimo de conhecimento aí dessas especialidades. Acho que é esse o principal recado. Bom, vou dar continuidade aqui à apresentação. Estava aqui respondendo aqui alguns comentários no chat. O Marcos, que foi nosso aluno, está aqui dando parabéns. E a gente vai falar um pouquinho sobre o curso em si. Eu vou voltar à apresentação, eu só vou pedir que a Aurora e
Tatiana, depois sinalizem se estão vendo a apresentação. Estamos sim, Então, passou o slide? sim, Passou, né? Então, sim. tá bom. Então, nós vamos falar um pouquinho da história do curso, que nós aqui que estamos mais tempo no curso, Tatiana, Aurora, eu e Milena, que está aqui, a Verônica, que nos ajudou por demais e ajudou também dando aula diretamente na organização, e muitos alunos que estão aqui, ex-alunos, conhecem um pouco dessa história. A ideia do curso, ele veio de toda essa necessidade. Lá em 2020, acho que até um pouquinho antes, em 19, algumas tratativas na Sociedade Brasileira de Cardiologia. O presidente da época da sociedade era o doutor Marcelo Queiroga, hã, e essa foto ilustra a assinatura do acordo, do termo de cooperação feito lá na sede da SBC. Aqui, a doutora Aurora, estávamos lá, o diretor então do INC, doutora Helena Kremer, enfim, foi formado o grupo para tentar organizar e eu tive a honra de ser convidado para elaborar o projeto pedagógico, a matriz, as ideias de como seria o conteúdo, o que que deveria ter, quais eram as formas, e a gente vai contar um pouquinho. Por que as 3 instituições? A SBC já tinha uma tradição em educação continuada, seguramente é a instituição que mais faz educação continuada no Brasil. São seus congressos, de departamentos estaduais, nacionais, que levam esse conhecimento de atualização para o cardiologista. O INC também é uma instituição já muito consagrada, com uma tradição não só na assistência de ponta, mas também na pesquisa e no ensino, e o INCA como também a instituição do governo federal responsável por assessorar essas políticas públicas em oncologia, para muito além de uma instituição assistencial puramente. Então, a união dessas 3 instituições é que proporcionaram o sucesso, sem dúvida, desse curso. Mas nós tínhamos muitas dificuldades e desafios quando essa ideia e qual era a ideia central? Precisamos qualificar os cardiologistas para atender o paciente com câncer. Para quê? Para melhorar a qualidade assistencial. Esse objetivo comum unia as 3 instituições, SBC, INC e INCA. No fundo, o grande objetivo por trás disso não é dar diploma para uma pessoa, é melhorar a qualidade da assistência àquele paciente do câncer que tem uma complicação cardiovascular. Por isso, nós não podíamos pensar só no Rio de Janeiro e São Paulo, nós tínhamos que pensar no Brasil como um todo, com suas grandes distâncias geográficas. Nós estávamos entrando na pandemia de Covid, nós sabíamos que a disponibilidade dos cardiologistas era muito pequena, tem 2, 3 empregos, corre de um lado para o outro, como é que ele ia fazer um curso, como é que ele ia sentar, e eu bati muito na tecla de que tinha que ser um curso com profundidade. Por quê? Nos congressos nós temos as mesas redondas, cada um dá uma aula de 12 a 15 minutos, 1 horinha, não dá para abordar nada com profundidade, aquilo ali não forma especialista em cardio-oncologia, né? Cumpre o seu papel de divulgar a informação. A gente precisava de um tempo de dedicação. E uma outra constatação é que nós, cardiologistas, temos um conhecimento muito limitado de oncologia e hematologia. Não consigo fazer cardio-oncologia se eu minimamente não tiver noção de oncologia e de hematologia, né? Com esses desafios, a gente tinha que arranjar soluções para isso aí. E as soluções propostas foram: fornecer conhecimentos de oncologia e hematologia no curso, isso era principal, primordial. Tinha que ser na forma de educação à distância, plataformas, vídeos, etc., para atingir o Brasil como um todo. Tinha que ter flexibilidade de horários, para o médico montar a sua grade de estudos, e não horas fixas determinadas. Profundidade nos temas, porque eu queria formar alguém que saísse do curso sabendo fazer as coisas, ter condutas. Incentivar a produção científica, que era muito débil, a gente fez um levantamento da produção científica em cardio-oncologia no Brasil e viu que era realmente muito débil ainda, muito fraca, e formar massa crítica para essa futura subespecialidade, dar a base para a SBC depois vir e pedir ao CFM, à MB, que cria a área de atuação. A gente tem que ter um número mínimo de pessoas formadas. Bom, e aí a gente passa a apresentar esse curso aqui.
É um curso na sua terceira edição, pós-graduação lato sensu, nível de especialização. O objetivo é formação de profissionais cardiologistas na área de cardio-oncologia e é fornecido na modalidade de educação à distância. Ele é organizado, operacionalizado pela SBC e a instituição certificadora é o Instituto Nacional de Cardiologia, com o apoio do Instituto Nacional de Câncer. O curso está devidamente registrado no MEC, pode-se consultar lá, porque o INC tem essa prerrogativa de ter cursos de especialização, inclusive à distância, mesmo fora da pandemia, então ele está legalmente constituído. Já falamos isso, nós não saímos diretamente com o título de especialista, porque a área de atuação não existe ainda. A gente sai com o certificado do curso de especialização de nível de pós-graduação. Esse é um passo futuro. A quem se destina o curso? Cardiologistas que tenham alguma formação de cardiologia ou de cardiologia pediátrica. Aqui nós fizemos a concessão, não está escrito, mas também de abrir os residentes de cardiologia que já estão já no último ano, que já estão prestes a formar, porque faz até uma parte de somar a sua própria formação de cardiologista. E ele foi todo baseado em competências, ou seja, a gente traçou quais são as competências. A competência maior de todas é atuar em cardio-oncologia. Eu quero que ele saia daqui sabendo atuar, capaz de atuar. Atuar em todas as práticas, com proficiência e também na produção do conhecimento. Então, a gente lista aqui todas essas competências e todo o programa, ele deriva de atingir essas competências. Ele tem alguns eixos estruturantes. O eixo teórico é o maior, com os módulos. Cada módulo é um tema em comum composto de em torno de 5 aulas. Essas videoaulas têm em torno de 25 minutos, de 20 a 30 minutos, no qual o aluno faz uma avaliação após ter feito um estudo dirigido. Nós temos professores que foram contratados, que gravam essas aulas, que disponibilizam essas aulas. Um eixo prático, webinar como esse aqui, que a gente pode interagir. O webinar de hoje é um webinar especial, de abertura e tal, mas os webinars tradicionais, a partir do próximo, eles são geralmente 3 casos clínicos referentes aos módulos anteriores, no qual todo mundo pode interagir. A ideia do webinar é exatamente essa. Vídeos, que eu vou falar depois, as sessões clínicas que Tatiana já se referiu, eu vou citar lá na frente, e as visitas que são opcionais, presenciais. E um eixo científico, que é a construção do TCC, que é um dos requisitos para se ter um curso de especialização. Para quem não sabe, o MEC determina, a legislação determina um curso de especialização de pós-graduação e tem que ter no mínimo de 360 horas, nós temos, um mínimo de 1/3 do corpo docente qualificado com mestrado e doutorado, nós temos, e tem que ter a cobrança da elaboração de um trabalho de conclusão de curso, e nós fazemos essa cobrança aqui. Esse aqui é o eixo teórico. Estrutura modular, como eu falei, 36 módulos. Cada módulo, 1 a 6 aulas. Cada aula, 25 minutos. Assisto no dia que quero. A aula é postada sempre às segundas-feiras, mas eu que me programo. Dia. Agora, uma recomendação: tem que ter esse dia programado, senão eu não consigo acompanhar o curso, porque o volume é muito grande. São praticamente 120 aulas ao todo que tem lá na plataforma. Estudo dirigido, o que é o estudo dirigido? Eu assisti a aula, tem uma bibliografia recomendada para eu ler. Só depois que eu leio essa bibliografia que eu devo fazer a avaliação com as perguntas de múltipla escolha. Eu fui aprovado, segui em frente. Não fui aprovado, eu volto à aula, volto a estudar, tenho uma nova chance para fazer uma nova avaliação. É o que a gente chama de resgate da aula. Além disso, seguimos para os momentos síncronos dos webinars e as atividades especiais. Bom, essa estrutura da matriz curricular, fase 1, formação. O que é isso? Elementos que eu preciso para entender a prática clínica, a conduta clínica. Eu preciso saber de epidemiologia, de oncogênese, de farmacologia,
né? Dos princípios básicos da oncologia, que nós cardiologistas somos um pouco deficientes, naturalmente somos. Então, essa fase 1 é uma fase mais rápida dos fundamentos básicos. Depois eu passo para a fase mais clínica, que a gente chama de integração ou aplicação do conhecimento, que foram divididos em 3 grupos. Módulos 12 ao 15, as síndromes cardiovasculares, os seguintes módulos, as apresentações oncológicas e depois os módulos especiais. Então, assim, vejam que tudo foi pensado para que a gente atinja aquele objetivo lá no final. O webinar em si, isso aqui é um exemplo da grade, como é que ela acontece. Eu tenho esse módulo de quimioterapia clássica, dos inibidores da tirosina quinase e da imunoterapia e os não quimioterápicos. O webinar, que vem depois, ele vai referir a isso aqui. Óbvio que não dá para tratar, em caso clínico, todo esse conteúdo. Aqui deve ter pelo menos 5, 10, 15, 20 aulas. Então, a gente vai escolher aquele tópico que a gente acha essencial. Então, esse webinar vai tratar de um caso de quimioterapia clássica, um caso onde se usou inibidor da tirosina quinase e um caso de imunoterapia. 3 casos clínicos que serão discutidos no dia deste webinar, que será um sábado, com calendário definido. O curso em si, a sua matriz, ela é dividida. Módulo 1, o módulo 1 dá instrumentos para que eu acompanhe o curso. Então, ele é bem genérico, não é de cardio-oncologia específico. Cada módulo desse teve um coordenador, um objetivo geral, e os professores convidados receberam uma ementa, que é o conteúdo mínimo que ele deve abordar naquela aula, e assim foi traçado todo, dos 36 módulos, as 120 aulas. Aí vai para a epidemiologia, no qual eu contextualizo, e até pesar isso aqui. Olha esse exemplo aqui. 3 aulas de epidêmio, 2 de epidêmio no câncer e 1 de epidêmio cardiovascular. Por que isso? Porque nós imaginamos que nós, cardiologistas, já de alguma forma conhecemos a epidemiologia das doenças cardiovasculares. O que nos é um pouco mais distante é a epidemiologia do câncer. Então, a gente valorizou no curso mais a do câncer do que a cardiovascular, porque a gente partiu da suposição que essa fosse a deficiência maior do aluno. Então, o curso é pensado com aquele objetivo, sempre com aqueles objetivos iniciais. Bom, esse é um dos mais áridos dos módulos, que são as bases da oncologia, oncogênese, princípios do diagnóstico do câncer, da avaliação genética. Por que é mais árido? Porque é mais distante da nossa realidade, mas é fundamental. Se eu não aprender isso, eu não vou ser cardio-oncologista. Então, a gente frisa muito isso. Tem que ter profundidade no curso, não é? Bom, e os temas clínicos, que é aquilo que todo mundo espera e quer, né? Radioterapia. Eles têm alguns modelos que eles vão ser repetidos. Geralmente, a primeira aula é de um não cardiologista. Ou ele é oncologista, ou ele é radioterapeuta, aqui como a doutora Raquel, ou ele é um hematologista, porque ele vai me dar o fundamento e depois vem o cardiologista para falar das lesões cardiovasculares e da cardiotoxicidade. O da imagem é meio especial, porque a imagem é especial. Eu botei aqui para mostrar uma coisa. Olha os nomes dos professores que estão aqui. São pessoas muito conhecidas da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, são grandes especialistas. Essa é a vantagem de ter a SBC, o INC e o INCA por trás. Porque na hora que eu preciso do grande especialista naquela área, eu tenho uma facilidade maior de consegui-lo como professor desse curso. E nós não tivemos dificuldade, nós conseguimos isso com certa facilidade. As pessoas colaboraram de uma maneira muito espontânea, né? Muito colaborativa. Bom, os módulos clínicos se seguem, e aí a gente vê que a disfunção ventricular ela é dissecada em vários tópicos, né? À esquerda, por exemplo, a gente dividiu em 2 aulas. A ICFEP é tratada em separado, a disfunção do VD é tratada em separado, e depois a gente teve que atualizar esse curso ao longo, porque nós tivemos a diretriz europeia de cardio-onco. E nós tivemos aqui, então, o lançamento dela em 2002. Então, a gente teve que atualizar um pouco isso daqui frente às mudanças que essa diretriz trouxe. Assim vai. Há módulos menores, há módulos maiores, mas eles seguem esse curso.
Bom, o que significam, então, apresentações oncológicas? Se a gente pegar um livro de cardio-oncologia, tem vários caminhos que os autores seguiram, os editores. Ou eles seguiram pelas apresentações das síndromes cardiovasculares, síndrome coronariana aguda no paciente com câncer. Ou eles seguiram um outro caminho, que é o caminho até mais mundo real. O paciente me é encaminhado, é um paciente com câncer de mama que o oncologista encaminhou. Até porque muitas vezes ele não tem diagnóstico de nenhuma doença ou síndrome cardiovascular. Eu é que vou fazer a avaliação. Então, a gente aqui no curso optou por traçar os dois caminhos, nenhum nem outro, os dois. A gente faz a abordagem das síndromes, mas a gente também faz a abordagem dos diagnósticos oncológicos e hematológicos. E com isso a gente tenta complementar. Qual é a desvantagem que pode ter? Pode ser que em algum momento eu seja repetitivo, mas a gente optou por ser repetitivo do que ser omisso. Porque como é um tema novo, é melhor eu ver 2 vezes aquilo e fixar mais do que eu deixar de falar naquela situação. Então aqui, por exemplo, o câncer de mama. O oncologista abre com a primeira aula, atualiza câncer de mama, porque câncer de mama não é câncer de mama. Câncer de mama é câncer de mama HER2 positivo, luminal, tríplice negativo. E a gente tem que aprender isso, senão não adianta. Tratamento é diferente, prognóstico é diferente. Depois eu vou para o cardiologista que vai falar das situações desse paciente aqui. Aqui no caso, é a avaliação prévia, a avaliação pós-tratamento, o segmento. Bom, esse eixo teórico ele é muito especial porque ele trata praticamente de tudo: epidemiologia, farmacologia, oncologia, avaliação pré-operatória, transplante de medula, tumores, cardio-oncologia pediátrica, exercício e reabilitação, nutrição, cuidados paliativos, enfim. A abordagem realmente é ampla e bastante profunda, resulta numa carga horária alta, muito acima das 360 que são exigidas pelo MEC, com todas essas atividades aqui, e uma delas é o TCC. Nós temos um calendário a seguir, esse calendário é rigoroso, temos o orgulho de não termos atrasado ou mudado nenhuma data na primeira versão e na segunda versão do curso, e isso deve ser seguido, a não ser que haja uma justificativa nobre para isso daqui. Começando hoje o webinar, aqui em vermelho os webinars, que acontecem aos sábados às 8 horas, são 8 webinars. O último webinar, 9 de novembro. Nós temos aqui as aulas, elas são postadas nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras da agora até novembro. Não significa que eu tenho que assisti-las às segundas-feiras. Eu me programo e assisto no dia que eu quiser. Elas são disponibilizadas na plataforma EAD às segundas-feiras. Eu tenho em verde aqui as semanas de tutoria, que eu vou falar um pouquinho sobre elas à frente. É semana porque cada tutor tem um dia específico, mas acontece ao longo desta semana. E o período de resgate lá no final, em novembro, que é aquela aula que eu deixei, a aula que eu não fui aprovado, que eu vou ter que rever. Então, eu tenho um período que eu consigo, mesmo com resgate, entrar em dezembro com o curso eixo todo teórico completo. Bom, e esse curso segue mais 6 meses, porque nós temos até 6 meses a partir do último webinar, ou seja, até 9 de maio, para submeter o nosso trabalho de conclusão de curso, que nós vamos detalhar um pouquinho sobre ele. A plataforma, na versão anterior, teve esse aspecto. Pode ser que a SBC faça alguma mudança visual aí nela, mas lá está todo esse conteúdo do módulo, webinar que eu perdi, eu posso assistir, os vídeos demonstrativos e tal. O calendário está lá todo rigoroso, todo certinho que deve ser seguido e a gente recebe. E a partir da segunda turma, a gente instituiu as tutorias. As tutorias são grupos de em torno de 10 a 15 alunos com um tutor, com reuniões com o grupo inteiro e momentos que o tutor pode marcar individuais com aquele aluno específico. O grande objetivo é ajudar a produzir o trabalho de conclusão de curso, mas também de tirar dúvidas
dúvidas clínicas, técnicas, ou dúvidas do curso, ou dúvidas da carreira, enfim, é um contato mais direto para essas questões. Aqui apenas para a gente lembrar como é que se dá esse webinar, mais ou menos nesse modelo aqui. Nós temos pessoas de todo o Brasil, colegas aqui conhecidos. Tatiana está aqui, Patrícia Marcati, que eu vi que acabou de entrar, de Belo Horizonte, do Hospital Mater Dei, que está à frente de um outro projeto de especialização em cardio-oncologia. A SPC INCA não é excludente a ninguém, é a casa de todo mundo. E Patrícia é a vice-presidente do Grupo de Estudos em Cardio-Oncologia, agora da SPC, doutora Andréa Biolo, lá do Sul, Mônica Ávila, do INCOR de São Paulo, a gente tem o Eduardo Slabendorf, lá de Porto Alegre, que está à frente de uma clínica de cardio-onco, nós temos o Pedro, lá de Ribeirão Preto, que também é um dos pioneiros na cardio-oncologia, o Ruge entrou aqui mais como intensivista, né, que ele não é especificamente da cardio-oncologia. Esse aqui é mais ou menos o modelo dos nossos webinars. Vídeos. Os vídeos têm o objetivo de transmitir vivência, experiência de vida, emoções. Ele não tem objetivo técnico. Aqui não é para aprender nenhuma técnica, mas a gente até aprende no pano de fundo. Por isso, esses vídeos foram feitos a partir de um roteiro, mas eles tiveram uma jornalista, a Renata Loures, que é jornalista, que foi contratada para fazer. Ela ia lá e entrevistava da forma que ela melhor achava isso daqui. Como, por exemplo, esse vídeo aqui, que é um paciente que a doutora Milena atende no Instituto Nacional de Cardiologia, um paciente do INCA, que é atendido no INC, que ele tinha um câncer de próstata já com metástases, e o grande desejo dele, que ele exterioriza isso no vídeo, vocês vão ver, é estar vivo no aniversário de 15 anos da neta. Essa é a questão central que ele coloca lá, né? Então é essa história que vai ser contada lá, para a gente vivenciar a experiência desse paciente. Alguns cardiologistas trabalham em hospital de oncologia com grande movimento de oncologia, outros não. Então a ideia aqui é passar um pouco a vivência. Bom, nós temos as sessões, Tatiana tinha falado aqui da sessão, essa sessão acontece geralmente na primeira sexta-feira de cada mês e são casos clínicos. São abertos, os alunos recebem o link, podem participar, são sessões de discussão de casos de mundo real, muitas vezes pacientes que estão internados lá, ou no INCA, ou no INC, ou estão nos ambulatórios e que precisa tomar uma conduta. E geralmente são casos muito difíceis. Não são casos fáceis, não. Lá são casos bastante difíceis. O TCC, qual é o objetivo e as regras? Objetivo: aprender a relatar do ponto de vista científico o que a gente está vendo. Até porque a gente está numa área nova, nós vamos nos deparar com casos clínicos, com perguntas clínicas que a gente precisa traçar respostas para elas, já que a cardio-oncologia é uma área nova. As regras são bem flexíveis. Nosso objetivo não é produzir a monografia, uma tese, algo assim. É muito mais focada na participação em eventos científicos, como congressos da SPC, estaduais, regionais, departamentais, ou brasileiro, ou os de oncologia e de hematologia, relatos de caso para revistas, artigos de revisão, enfim, coisas mais práticas, mais fáceis e produzir material que seja mais disponível do público, tá? Agora, também pode-se, como opção, fazer uma monografia. Temos um prazo de integralização máximo de 6 meses para integrar. Bom, eu dei uma pincelada e falei de maneira bastante geral sobre o curso como ele é, seguramente esqueci de muita coisa. E aí eu peço às minhas colegas, doutora Aurora, doutora Tatiana, que assumem a palavra aí, complementem, critiquem, vejam É, as bom, eu perguntas. acho que o professor Vore, na verdade, eu acho que mostrou muito a complexidade aí, né, que o curso conseguiu abranger nessas últimas turmas, e sem dúvidas nessa terceira turma mantém a linha de cada turma buscar aí possibilidades de melhorias, né? Mas, de qualquer forma, é um curso que
a experiência que a gente tem das últimas turmas é de uma satisfação enorme e muito alinhado também ao que a gente tem no Instituto Nacional de Cardiologia como propósito, né, de ensino, e que a SBC traz essa possibilidade de capilarização do conhecimento, né? Então, as inúmeras abordagens de diferentes metodologias, né? Um apoio muito grande, né? Da área pedagógica, aqui a Karen apoiando, né? Vou em todas as iniciativas e possibilidades que a SBC traz, que dificilmente o Instituto Nacional de Cardiologia ou de Câncer isoladamente conseguiriam alcançar sem todo esse apoio, uma estrutura que existe na SBC. É um privilégio ter o professor Volney, que é um professor universitário de uma pós-graduação de extrema importância, né, para a cardiologia do país, que já atuava aí na linha de pesquisa de cardio-oncologia muito antes do curso, né? Então, acho que foi realmente um grande sucesso aí a escolha do professor Volney, que traz a visão pedagógica universitária, juntando com uma visão profissionalizante que os institutos têm e esse apoio da SBC. Então, um orgulho muito grande também, o professor Volney falou da nossa discussão de casos clínicos e também da gente manter, né? A gente mantém aí um contato muito grande também. A gente tem aqui vários ex-alunos, né, participando hoje, com dúvidas trazidas de casos clínicos. A gente sempre abriu, desde o começo, os casos realmente do Instituto Nacional de Cardiologia, Instituto Nacional do Câncer, são muito estimulantes as discussões, mas a gente mantém aberta a discussão de casos clínicos para instituições de fora. Algumas vezes a gente teve apresentação de aluno do curso na nossa sessão de casos clínicos, sempre também deixou a possibilidade de, se houver uma demanda aumentada, aumentar o número de sessões, né? Então, é um momento de interação aí bastante importante, né? Então, acho que a gente tem um orgulho enorme de participar, né? Não só pessoalmente, mas como instituto, e do projeto pedagógico que o curso traz, que a gente pode dizer que é algo realmente inovador, né? Juntou, realmente acho que é um caso de sucesso. Claro que a gente, na pandemia, teve uma visão muito clara aí, né, de um alcance que acho que nem a gente imaginava inicialmente que o curso poderia ter, e a cada turma a gente tem visto aí a possibilidade de agregar ações. Todas as aulas do curso, a cada curso, são todas revisadas, e é feita uma seleção, muitas delas são regravadas, né? A gente acompanha aí o conhecimento, especialmente o professor Volney, mas a gente atuando, ajudando na revisão dessas aulas e tendo sempre o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia de regravar todas as aulas necessárias, né? Da mesma forma que a cada curso também a gente tem novos webinários síncronos, né? Então, a gente mantém aí a visão da necessidade de estar sempre revendo esse conteúdo, né? Então, acho que Ivone foi mais uma vez extremamente feliz aí em mostrar todo esse trabalho, toda essa dedicação, especialmente sua, mas com acho que um apoio muito grande aí de vários parceiros, né? Também agradecer a todos que entraram hoje, já tinha falado aí Tatiana, Milena, Verônica e agora a Patrícia também. A gente tem, já tinha falado, né, parte dessa junção nacional aí pela cardio-oncologia. Hoje a SBC com o grupo de estudos de cardio-oncologia, com o professor Volney à frente, mas também participação aí, Patrícia, Eduardo, Ariane. Então, acho que a ação da pós-graduação é muito alinhada a toda
o valor que tem sido dado e a necessidade de visão de aprofundamento aí nas ações de ensino e em relação à cardio-oncologia. Tatiana, por Olá, favor. seguindo aí as palavras dos meus mestres, eu gostaria de reforçar, né, que a gente está aqui compartilhando conhecimento, partilhando e sempre aprofundando, né? Todo mundo tem algum conhecimento maior, sobre determinado assunto. A gente está aqui, apto a debater os casos, eventuais dúvidas que vão surgir ao longo aí do caminho. E eu gostaria de reforçar aí que nosso grupo de cardio-oncologia no Brasil inteiro vem cada vez ficando mais sólido, cada vez ficando mais equipado de pessoas muito competentes e com essa visão global, né, de uma participação bem geral dos cardiologistas e tentando trazer ali as equipes de oncologia, as equipes de hematologia para os nossos serviços, né? Sejam eles quais forem. É interessante reforçar que nos serviços de vocês podem, né, reforçar que estão fazendo uma pós-graduação, que estão aprofundando o assunto. É um conhecimento muito peculiar, não é todo mundo que entende do assunto, não é todo mundo que está familiarizado com o assunto. Então, é importante vocês também irem entrando nessa área, irem frequentando as sessões, os congressos. Lembrar que a maioria dos congressos sempre vai ter uma mesa de cardio-oncologia, vai ter um espaço de cardio-oncologia, e o pessoal, em geral, empenhado em trazer assuntos novos, né, em reforçar assuntos novos. Lembrando, né, cada vez mais que cardio-oncologia não é só insuficiência cardíaca, disfunção ventricular ligada ao antracíclico, né? Não, a gente tem uma gama aí de manifestações cardiovasculares relacionadas aos tratamentos aos tratamentos oncológicos, não só quimioterápicos, e a gente tem os pacientes que vão ser submetidos a esses tratamentos e que já carregam consigo hipertensão, diabetes, tabagismo, e tudo isso vai ficando linkado junto, né? Gerando um paciente muito complexo e determinando que a gente tenha uma visão global disso tudo, chegando muito à frente aí desses casos, né? Lembrar também que o cardiologista, muitas vezes, e é para fazer isso, né? Vai seguir esse paciente no pré-tratamento, durante o tratamento, no pós-tratamento, e eventualmente, se esse paciente vier seguir cuidados paliativos na frente, enfim, né? Essa questão da continuidade é até citada no guideline da ESC, né, da Sociedade Europeia, que é amplamente utilizado e amplamente validado, né, a questão de você acompanhar esse paciente o tempo todo e de você ir rastreando ali os principais fatores de risco, tanto relacionados ao paciente quanto relacionados à doença e aos tratamentos pelos quais ele vai ser submetido, né? A parceria do INCA e do INC talvez sirva aí como um grande modelo, né? Quando a gente fala em termos nacionais, quando a gente fala em SPC, porque foi uma conquista que a gente teve de conseguir fazer com que o paciente oncológico conseguisse um acesso muito direto
ao Instituto Nacional de Cardiologia, proporcionando aí os debates, os tratamentos e esse vínculo aí entre as duas instituições, talvez servindo aí como modelo para ser utilizado em outras situações, Brasil, afora. Acho que essas palavras aí são as que eu gostaria de colocar nessa manhã de hoje. Aurora, por favor. Obrigada, Vânia. Eu queria acrescentar dois comentários. A gente fala, acho que falo muitas vezes aí, até uma visão muito institucional que a gente tem dentro do Instituto, da importância da capilarização do conhecimento no país, né? Mas isso tem também uma representatividade muito grande no corpo docente, né, Volney? A gente tem um corpo docente representado aí de todas as regiões do país, né? Não é um curso, isso é uma crítica que algumas vezes a gente pensa quando vê um curso feito de um grande centro, né, no país, feito para ter uma abrangência nacional, né? Então, a gente tem representado no curso a experiência de professores de todo o país, porque a gente tem muita cardio-oncologia feita de norte a sul, né? Então, a gente tem a possibilidade, esse curso, a gente vê de retorno a consolidação de serviços que estão ali, embrionários, acontecendo. A gente vê muitos alunos que entram porque já estão trabalhando, e às vezes sozinhos, mas a gente tem também essa possibilidade de dar visibilidade a vários profissionais no país que têm já uma experiência bem consolidada e que trazem aí o seu conhecimento, agregam ao dia a dia de todos nós, né? O exemplo aí do Instituto Nacional do Câncer é muito forte, né? Pessoas que já há muitos anos, né, trabalham como cardiologistas em um paciente de altíssimo volume oncológico, né? E que até por uma demanda extrema da assistência, né, não houve uma visibilidade grande, mas teve um conhecimento acumulado muito grande, né? Então, a pós-graduação é uma ação que possibilitou, né, a divulgação desse conhecimento, mas a gente tem essa possibilidade também de outros centros pelo país estarem divulgando, né, outros profissionais aí com atuação de extrema relevância, né? Então, não é só o corpo discente que está representado norte a sul, mas também o corpo docente. E um outro dado que o professor Volney lembrou, importante a gente citar, é que dentro do curso, o nosso primeiro curso foi realmente aí durante a pandemia, né? Então, a gente tinha, e ainda tem, né, um foco grande e importante da educação à distância, mas houve uma demanda de alguns alunos de participarem de alguma forma de uma visão prática, né, da cardio-oncologia nas instituições aí participantes do curso, né? Então, foi criado desde o primeiro curso e a gente também com uma formatação mais consolidada no segundo curso, e que também vai estar presente nesse, de uma visita opcional dos alunos, né? A gente tem um formato de uma semana, que o aluno, obviamente, se programa, não é obrigatório, tá? Mas é uma visita opcional, em que o aluno, tendo interesse de participar dessa visita, ele se programa em estar uma semana, né? Hoje as instituições são as instituições no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Câncer, né? Em que eles passam 2 dias, o Instituto Nacional de Cardiologia e o Hospital de Clínicas o HCN em Niterói. Não sei se o professor Volney quer acrescentar alguma coisa, e tem a possibilidade aí de passar num grande ambulatório de cardio-oncologia, no INCA,
no Instituto Nacional de Cardiologia, que recebe aí especificamente para a cardio-oncologia através do Sistema Estadual de Regulação. Acompanha um pouco do trabalho da linha de pesquisa de cardio-oncologia no Instituto, que pôde ser consolidada através dessa parceria, né, que a gente conseguiu aí no Instituto ter bolsistas, ter o nosso banco de dados consolidado, a formatação da discussão de casos clínicos, alguns projetos de pesquisa. Então, ele passa um pouco também, passa na medicina nuclear do Instituto, passa no serviço de radioterapia do Instituto Nacional do Câncer e acompanha ali no HCN os pacientes de transplante de medula óssea, né? Que tem uma experiência grande da doutora Kátia, né? Sem dúvida uma referência, não só no nosso estado, mas também no país, de experiência acumulada, de um brilhante trabalho realizado, é mais uma grande contribuinte aí para o nosso curso, né? Então, acho que a visita opcional é algo que não é cobrado, mas foi uma demanda inicial vinda dos alunos e que a gente viu uma procura maior no segundo curso, pensando até percentualmente, né, Rony, que o segundo curso, principalmente aí aquela avidez de conhecimento durante a pandemia, tinha um número de alunos assim que acho que todos nós tivemos um grande espanto, mas também bastante adequado ao momento que a gente viveu. E mesmo ali na pandemia houve uma procura por essa vivência. E no segundo curso, com um número menor de alunos, compatível aí, né, com o momento também, houve uma procura maior e a gente sabe que isso tem uma tendência a aumentar e está bem preparado para receber quem se interessar por essa visita opcional, né? Não sei se o professor Rony quer acrescentar alguma coisa específica a mais essa possibilidade dentro do curso. É. A visita, ela foi montada em cima da demanda dos alunos e a gente concentrou em uma semana para poder viabilizar, não é obrigatória porque o ônus é do próprio aluno, né? E a gente coloca várias experiências aí, ou seja, um ambulatório de cardio-oncologia no hospital público e no hospital privado, um serviço de TMO, que é alguma coisa difícil, vivenciar radioterapia e quimioterapia no INCA, né? E a gente conta com a ajuda da Tatiana, da Milena, da doutora Kátia, que recebem esses alunos aqui. As experiências foram muito boas, as que foram relatadas. Uma questão interessante é essa história do docente, né? Que eu não botei lá, mas um dos desafios que nós tivemos para fazer o curso, a primeira edição, é quem seria o professor do curso de cardio-oncologia, já que não havia especialidade, ninguém com esse certificado. E aconteceu o fato de muitos dos nossos convidados para ministrar aulas se matricularem como alunos, então eles foram docentes e discentes ao mesmo tempo. Isso é natural de acontecer com as áreas novas. Agora a gente está numa posição mais confortável, cada vez mais confortável, porque a gente já tem uma série de colegas que se titularam no curso e que estão mais capacitados a nos ajudar. E é isso mesmo, é assim que é o processo histórico da formação de uma área nova. O Gustavo, excelente aluno lá de Campinas, que está aqui, aluno lá da outra turma, e o Gustavo está colocando aí, não atrasem as aulas. Exatamente, esse conselho do Gustavo é sábio demais, o volume é muito grande. Se eu deixar para atrasar muito as aulas, fica um pouco difícil. Tem uma outra pergunta aqui do multiprofissional. É, Nós focamos nesse primeiro momento o cardiologista, tanto que o curso ele foi formatado para alguém que já conhece a cardiologia, domina a cardiologia. Então, nós não vamos explicar como se faz diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Isso está implícito que você sabe. A gente vai partir das especificidades dessa síndrome no doente com câncer. Então, para poder atender o público multi, nós teríamos que reformular toda essa grade. Teria que ser um outro curso. Há até iniciativas, Verônica tem trabalhado muito nisso, doutora Verônica, enfim, a gente apoia muito isso, mas assim, esse especificamente ele não foi moldado para isso, né? Eu queria convidar agora a Karen
se ela consegue passar depoimento de 2 cursos. Aurora, você quer fazer algum pronunciamento? Então faça Queria, antes, né? Melhor. queria só acrescentar, Volney, já teve um aluno que falou, que te convidou para ser orientador, já tinha pensado a importância de falar como o conhecimento acumulado na pós-graduação também a gente tem visto alguns alunos se interessando em seguir, né, na carreira acadêmica e muitas vezes no seu em um mestrado ou doutorado dentro da cardio-oncologia, né? Então, a gente acho que isso é uma linha que a gente tem visto em alguns alunos, né? Obviamente, o curso não tem um foco totalmente de que o aluno necessariamente vá, mas é uma possibilidade que se abre em termos de interesse em área para fazer um mestrado, um doutorado. O Karen, eu só vou te pedir que antes de passar o vídeo, passa esse slide 65 que tem o número das pós-graduações anteriores, e depois a gente vai para o vídeo. O slide 65, aquele último lá que tem o número dos egressos da primeira e da segunda turma, o número de matriculados. Isso se for possível. Se não for possível, não tem problema não, porque eu tenho aqui também. Esse, exato. Até já dá para ler. Não está maximizado, não. Mas, enfim, a abrangência do curso era uma das nossas preocupações. 147 alunos no primeiro turma, a turma 2021, um boliviano, os outros brasileiros. Sudeste 68, Sul, da região Sul do Brasil 33, do Nordeste 22, do Centro-Oeste 15 e 8 da região Norte. A gente considerou uma abrangência bastante satisfatória. A segunda turma teve 71 alunos, que foi 22, 23, que ela pegou o final de 22 e início de 23. A gente continuou mantendo a proporcionalidade, e se a gente indexar essa população, ela está bastante razoável. E essa era uma das preocupações, porque a gente desejava e deseja formar centros de referência nas várias regiões do Brasil, para que possa realmente melhorar e ter um impacto na qualidade assistencial. Não é só um projeto de um curso, é um projeto de uma política pública também, né? Ou, acima de tudo, de uma política pública. Aí, Karen, se você puder passar os vídeos. Eu fico sempre muito feliz com aquele número ali, quando a gente vê na região norte, né? E a gente teve aqui aluno do Acre, aluno de Manaus, Roraima, Roraima. norte a sul mesmo, muito É, gratificante. olha o vídeo. Eu não tenho som, Karen, não Para sei. mim também não. Né? Tá mudo. É a Ana Paula. Eu até sei mais ou menos o que ela vai contar, mas o ideal é que ouçamos da voz dela. Uma das. Karen, se não for viável, é só você nos sinalizar. Uma das nossas alunas vai dar o depoimento. Alguns dos alunos, eles tiveram um desempenho excepcional. A gente teve gente apresentando trabalho, Congresso Europeu, no AESC, como a Ana Paula. Tá sem som, Karen. Não tem problema, porque a gente pode deixar Nesse esses caso, não vídeos. está rodando o som, doutor. Tá bom, não tem problema. A gente depois deixa esses vídeos na plataforma para o pessoal ver. Mas basicamente acho que a Ana Paula ia contar a história dela, que ela foi apresentar um trabalho no ESC, que a gente estava lá, foi lá assistir um trabalho que foi selecionado para o Congresso Europeu de Cardio-Oncologia, né?
São muitas experiências, assim, o mais gratificante nessas reuniões e nos encontros e nos congressos, a gente, ouvir dos ex-alunos que eles estão fazendo ambulatório de cardio-oncologia, que eles viraram referência no hospital, que eles estão começando a fazer isso, ou seja, o curso está tendo aplicabilidade. Isso aí é que é, acho que é gratificante para a gente. Eu vou deixar aqui a Enriquecedora e que bom. muito valiosa. Os professores. Meu nome é Ana Paula Koenig e, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a SBC, o INC e o INCA por esse incrível curso que foi a cardio-oncologia, uma experiência enriquecedora e muito valiosa. Os professores são excelentes e verdadeiramente comprometidos com o curso. As tutorias, elas servem para nos guiar e nos ajudar no trabalho de conclusão de curso. Eu tive a honra de trabalhar a minha com o Dr. Volney e agora meu trabalho de conclusão de curso acabou de ser apresentado no ESC esse mês em Amsterdã. O curso é incrível e eu só tenho a agradecer por todo o aprendizado. E agora, por causa dele, cardio-oncologista. Obrigada. Queridos colegas, sou Francisco Alonso, cardiologista titulado pela SBC em 2013 e atualmente coordeno o serviço de cardiologia e sou responsável técnico da Unidade de Cuidados Intensivos Cardiológicos do Hospital da Unimed em Caruaru, estado de Pernambuco. E hoje gostaria de compartilhar com vocês uma gratificante experiência que vivi durante o último ano. Recentemente concluí a pós-graduação em cardio-oncologia, chancelada pela nossa sociedade, pelo Instituto Nacional de Cardiologia e pelo Instituto Nacional do Câncer. Desde seu início, durante todos esses meses, fui testemunha da exaustiva preparação e excelência das atividades ministradas por todo o corpo docente, baseadas nas mais recentes evidências científicas e mantendo um altíssimo profissionalismo, com uma constante interação e orientação com o nosso grupo de pós-graduandos. O formato da pós-graduação atende todos os requisitos do MEC, e os temas foram abordados através de videoaulas, webinars e tutoriais, com avaliações frequentes e realização de TCC. Pessoalmente, gostaria de agradecer a oportunidade à Universidade do Coração da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Instituto Nacional de Cardiologia e ao Instituto Nacional do Câncer, a todos os professores e coordenadores pelo enriquecimento e aprimoramento dos nossos conhecimentos, abrindo as portas para a criação de novos serviços e centros especializados por todo o Brasil em prol da qualidade dos serviços médicos prestados aos nossos pacientes. Obrigado, Karen. Bom, chegamos ao fim. Eu queria deixar aqui abertas as palavras finais. Alguém quer se manifestar da nossa plateia aí? Ney, queria só acrescentar, né? Acho que Sim. já foi falado, já mostrou aí um pouco, os trabalhos de conclusão de curso, eles têm trazido inúmeras participações, né? Algumas publicações, né, em revistas, e também uma participação maciça nos congressos, né? A gente tem tido, na verdade, um verdadeiro time aí, nos congressos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Cardio-Oncologia, né? E a gente entende aí que os participantes hoje, que não faziam parte, acho que são mais, são novos, né? Membros desse grande time aí de cardio-oncologia nacional, que hoje se reúne, né, nos eventos e tem essa grande representatividade científica também, né? Os trabalhos de conclusão de curso, né? Claro que durante o curso a gente vai explicar melhor, né? Trazem essa possibilidade de que isso foi algo também que a gente sempre pensou, né? O papel do curso não só trazendo a consolidação aí do conhecimento, né, divulgação, mas também contribuindo para a pesquisa nacional e uma representatividade internacional na cardio-oncologia, né? Então, esse sucesso tem sido atingido e quem está entrando hoje no curso, com certeza, vai fazer parte também dessa ação.
Bom, quem ainda desejar, não matriculou, se sabe de algum colega que esteja interessado, ainda há tempo, né? O material esse webinar gravado ficará disponível a partir de segunda-feira na plataforma, assim como as aulas do módulo 1 já estarão postadas segunda-feira na plataforma. Volney, tem uma Sim, pergunta do Sérgio Ramalho, acho bastante importante. Muito obrigada, Sérgio. Sérgio, aí, pela pergunta. Sobre ele fala em relação à questão de pesquisa. Na verdade, o trabalho de conclusão de curso, ele tem um período, então é a mesma coisa hoje, né? Como a gente adequa o trabalho ao que você tem de tempo, de disponibilidade e também de possibilidade dentro do seu dia a dia, né? Isso é muito discutido durante a tutoria, independente também da tutoria. Acho que todos nós aí que atuamos aí com o professor Volney na coordenação, ele especialmente também, né? A gente está disponível para conversar. Não é o trabalho, ele não é algo que vai ser fora das possibilidades do aluno, né? Então, isso é bastante discutido dentro, durante o curso. E o Sérgio faz uma pergunta em relação, saiu o ISCO, mas imagino que você esteja falando da prova, da AICOS, né? A prova da AICOS, ela tem, alguns pré-requisitos específicos, né? Então, isso muda, às vezes, a cada ano, então, é preciso ser revisto. Tem umas questões da AICOS em termos de prática Atuação de de prática que tem que cardiologia, comprovar, né? mas acho que o Sérgio está se referindo mais à questão da bagagem teórica. Bom, o Sérgio, eu conheço o Sérgio é pesquisador e tal, então não vai ter nenhuma dificuldade de fazer TCC. É só questão de definir mesmo, Sérgio, que bom que você está aqui com a gente. A prova da AICOS, a Aurora estava colocando, ela tem requisitos que são da vida profissional também. Você tem que tatuar numa instituição, você tem que comprovar isso e tal. Quanto à bagagem teórica, eu sinceramente acho que para lá de preparado, porque a bagagem do curso é muito extensa e grande. E a gente tem assistido às discussões internacionais e mesmo os cursos do American Heart e do American College. E assim, nada a dever do que se trata aqui nas nossas discussões. Enfim, acho que preparado do ponto de vista teórico da bagagem, sim. Agora, tem uns requisitos lá que são requisitos práticos, que são um pouco mais difíceis, que você tem que fazer algumas comprovações de atuação. Mas também nada é impossível, tá? Também dá. Tem mais alguma pergunta? A Érica dando os parabéns. A Érica também é uma conhecida antiga, querida, né? Que está aqui junto com a gente. Enfim, além de tudo, o curso é um reencontro, né, Aurora? Bom, né, a gente tem também, né, representantes muito expressivas aí da Cardio-Oncologia Nacional, não sei se gostariam de falar alguma coisa, parceiras de Sim. extrema importância, né, professora Verônica Santos, que durante muito tempo aí se esforçando para juntar a Cardio-Oncologia Nacional, né, dar visibilidade, professora Patrícia Marcati também, a professora Milena também, não sei se alguma delas aí quer fazer também algum comentário. A gente, de qualquer forma, mais uma vez agradecendo aí a participação, não só no curso, como aqui no webinar também. A Bom, professora acho. Verônica já me mandou aqui no privado, que está Ah, muito ocupada. empolgada e sempre contar com ela, como sempre. Que bom. Então, agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui rigorosamente chegando, né, às 9h30. Agradecer a presença de todos e desejar um bom curso a todos. Agradecer a colaboração dos docentes e de todos vocês para que a gente possa afirmar e marcar historicamente aí essa nova área de atuação, a subespecialidade que é a cardio-oncologia. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Até logo.